E aí, Fabrício? Léo Carvalho. E aí, Dogão? E aí, meu irmão, Tudo bem? beleza? Tudo Beleza. ótimo. Como é que Tá estamos ouvindo aí? bem aí? Tá perfeito o som, perfeito a imagem também. E tu consegue me Show ver de bem aí? bola. Tranquilo, tudo ótimo. É, Então, galera, hoje a gente resolveu fazer uma live um pouco diferente. Eu trouxe meu amigo Douglas Pedroso, que é um camarada que eu já converso há algum tempo, né? Mais na parte de life coach, mind coach, autocontrole, né? Buscar conhecimentos dentro e fora do bodybuilding, né? Principalmente autoconhecimento. E trouxe ele para a gente bater esse papo hoje um pouco diferente. Doug, fala um pouco mais sobre você, velho. Então, primeiro eu quero agradecer o espaço que você está dando aí para gente compartilhar isso com os teus seguidores e com a galera que me segue também. Eu comecei na musculação com 15 anos, hoje eu tenho 28. E quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Eu comecei por um impulso de sentimentos, Uhum. que era aquela insatisfação e aquela raiva que eu sentia. Eu posso dizer que era uma raiva que eu sentia até de mim mesmo, da minha aparência e das pessoas que eu convivia, que ficavam praticando o famoso bullying, né? Pela aparência que eu tinha na época bem magra e era muito alto, enfim. E aí eu comecei na musculação, eu sempre pratiquei esportes, né? Joguei basquete, futebol, andei de skate Uhum. 4 anos. E eu sempre gostei muito de esporte. E aí eu também sempre gostei muito de ler, estudar e tudo mais. E quando eu comecei no fisiculturismo, na verdade na musculação, o fisiculturismo foi mais tarde, foi com 25. Quando eu comecei na musculação foi por uma razão de insatisfação pessoal com a minha aparência, a preocupação que eu tinha com o que os outros falavam a meu respeito. E aí eu fui buscando conhecimento. Treinei dos 15 até os meus 19, que foi quando eu fui pro quartel, sem muito conhecimento, só na voia mesmo, na vontade. E Você aí, ganhou uns títulos de garoto fitness, não foi? Eu lembro que eu já vi um negócio seu desse. Você ia competir em garoto fitness, esse negócio assim, não foi? eu competi Men's Physique e competi no concurso Mister Rio Grande do Sul. Fui até a semifinal Uhum. do Mister Sei. Rio Grande do Sul, né? O concurso de beleza aqui estadual foi a última coisa que eu participei. E aí, Uhum. tanto que eu tive que passar por uma transformação física muito pesada, digamos assim, né? Eu tive que baixar 15 quilos da minha massa muscular. Eu, quando eu comecei na musculação, eu não sabia, por exemplo, que tipo físico eu era, não sabia o que comer, como treinar. E aí eu sempre fui muito curioso e fui pesquisando e descobri que eu era ectomorfo. Por quê? Porque eu tinha o corpo longilíneo, facilidade extrema em perder massa muscular e dificuldade extrema em ganhar massa muscular. E aí eu Certo. não sabia o porquê. Aí eu comecei a estudar, até fui nos fóruns, Muscle Mass, hipertrofia, todos esses fóruns que a galera toda no início vai, na FAN, no Facebook, enfim, Uhum. eu fui estudando, né? De forma autodidata, fui Certo. buscar entender, porque eu tinha uma vontade muito grande de mudar. E aí eu descobri. Aí eu descobri que meu tipo físico era aquele. Fui descobrir qual que era o tipo ideal de alimentação para o meu tipo físico, o tipo de treino ideal, e aí eu comecei a ter resultado. Aí hoje você está mais voltado para a área do autoconhecimento, né? Você fala muito de autoconhecimento, eu vejo você indo para cursos e hoje você está fazendo o quê? Perfeito. Eu, um pouco antes de hoje, digamos assim, eu abri uma empresa de alimentação saudável. Aí foi o que me deu muito mais leque, experiência e envolvimento com as pessoas do meio do fisiculturismo, da musculação. Conheci algumas pessoas que já têm nome no meio do esporte, né? E aí acabei indo para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano.
né? Fiz a minha formação pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né? Fiz curso em São Uhum. Paulo, fiz curso em Porto Alegre, e é uma paixão. Eu descobri que muito do que eu desenvolvi de forma autodidata na musculação, o desenvolvimento humano passava, me ensinava para as Uhum. pessoas, né? A questão do autoconhecimento mesmo, de conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, inteligência emocional, autocontrole. Então, tudo que eu me foi apresentado nesses cursos que eu fiz, eu consegui na prática com a musculação, sabe? Sentindo a dor, tu tendo que ir todo dia para academia, cumprir uma tarefa que tu se comprometeu com você mesmo de mudar, sabe? Tu fazer a repetição, tu tá lá exausto, mas tu tem um objetivo e tu não quer desistir, tu quer continuar, sabe? Essa Isso. determinação. É. Eu costumo dizer, na verdade, eu escutei isso também do Dave Palumbo uma vez, que muita gente começa o autoconhecimento e autocrescimento pelo fisiculturismo ou por malhar, né, por ir para academia, simplesmente porque para muita gente é a primeira coisa que a pessoa tem acesso que só depende dela. A única as variáveis, todas mesmo, você só depende de você, né? Então isso é muito interessante que você citou no início, né? Os motivos pelo qual eu comecei a ir para academia, que eu acho que é o mesmo motivo de 99, se não 100% das pessoas, né? Que é uma insatisfação pessoal, que pode vir de diversas maneiras, né? Pode vir pelo bullying, pelo meio social, pode vir por uma lesão, pode vir que a pessoa já era atleta, precisa de um certo reforço Forte. muscular, eu já peguei muito caso assim. Então, assim, o mais importante, né, eu acho que o que a gente vai falar bastante nessa live é essa ligação intrínseca que tem entre corpo e mente, né? Quando você começa a moldar o corpo, você fala, putz, se eu faço isso com o meu corpo, eu consigo moldar também minha realidade, né? Então isso é interessante. Perfeito. O que eu percebo é, nessa jornada toda, e conversando com muitas pessoas, assim, do meio, e até os leigos que nunca praticaram esportes, assim, e apenas observam de fora, é a questão da separação entre a mente e o corpo. Elas acreditam que é possível você desenvolver só uma habilidade, só uma aptidão, só um dos pilares da tua existência, sabe? E isso é uma crença Uhum. muito limitante. Então, como a gente estava falando ali sobre os motivos que levam as pessoas a começar e a descoberta dessa conexão e essa é inexorável, né, a evolução. Quando a gente começa a treinar, a gente Uhum. começa a criar caminhos neurais no nosso cérebro que vão ser utilizados em outras áreas da nossa vida, né? Quando eu comecei a treinar e eu me comprometi, eu ia para academia regrada, tipo, sagradamente naqueles horários. Eu descobri que eu tinha que comer batata doce e frango, que era a receita bolo da época. Então eu não Uhum. sabia cozinhar, não sabia nada sobre nutrição. Todos os dias eu ia para a cozinha, preparava aquele frango seco, aquela batata doce lá, que eu só cozinhava ela e um pet de água do lado. E ó, 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, porque, cara, eu não tinha nem dinheiro para comprar pré-treino. Meu pré-treino era botar um vídeo no YouTube e assistir e imaginar o objetivo que eu queria alcançar. Então, depois que eu Uhum. fui para o empreendedorismo, por exemplo, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. É repetição. Arnold fala, né, tem uma frase do Arnold que ele fala que é você entrar na academia. A academia e a vida é a mesma coisa. É repetição, 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 repetição atrás de repetição até tu alcançar o teu objetivo, a excelência, a maestria de alguma coisa, né? Usando o É. exemplo da musculação e do empreendedorismo, é a mesma coisa. Eu tinha que acordar todos os dias, fazer a mesma coisa todos os dias para que aquele objetivo eu alcançasse ele. Eu Uhum. linkava, era aquela batata doce e frango de todo dia que eu tinha que comer, o descanso, a atividade física lá. É contra-intuitivo, né? A pessoa que pratica musculação Exatamente. é totalmente contra-intuitivo, porque a gente vai buscar a dor. A gente vai ao encontro da dor, Uhum. enquanto as pessoas evitam ao máximo sentir dor. E a pessoa que quer viver algo Exatamente. fora da média, ela sempre vai estar disposta a viver, a fazer algo para se superar, sabe? Não é pego pela essa zona de conforto. Tem um porquê inabalável, né? É. Eu posso citar até um pouco o meu exemplo, né? O pessoal vê que eu vivo me mudando o tempo inteiro e eu tenho essa coisa do masoquismo, né? De procurar a dor, porque
Eu não consigo ficar estagnado muito tempo. Eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de empreendedorismo dentro de si tem um pouco disso, né? Às vezes o cara vai, abre uma empresa, dá certo, ou dá errado e abre de novo. Enfim, mas dá certo, mas depois de um tempo o cara quer outra coisa, quer outra atividade, quer explorar novos meios, né? Novos conhecimentos, novas atividades, novas amizades, novos lugares. Então, eu sempre falei assim, eu tenho uma visão muito direta sobre isso. Isso vem muito do espírito aventureiro que o ser humano tem, entendeu? O ser humano já tem esse espírito de aventura, de correr atrás das coisas, entendeu? Explorar. E eu sempre corro atrás disso. Eu acho que isso é muito importante, né? Você citou a coisa de correr atrás da dor. E muita gente perde isso e acaba virando adultos infantis, digamos assim, né? Adultos que têm medo da vida, né? Isso é interessante. Perfeito. E como a gente havia comentado sobre os temas que nós iríamos falar na live, né? Eu separei aqui dois tópicos principais que a gente vai falar aqui, que é extremamente importante para quem está interessado em entrar na musculação, ou para quem já pratica, ou para quem quer levar as lições da musculação para qualquer outra área da vida, né? Que é a inteligência emocional e a meditação é uma forma aliás, a musculação é uma forma de meditação, né? Quando tu entra para academia, eu particularmente falando da minha experiência, eu passei por muitas situações duras dentro da minha vida familiar, por exemplo, na minha vida, tipo, 10 anos, foram 10 anos assim de situações bem difíceis dentro da minha casa. A válvula de escape era a academia. Eu saía de casa e ia para academia com aquele sentimento. Aí entra a inteligência emocional e a meditação. Eu saí de casa com aquela raiva acumulada porque eu não sabia o que fazer com aquela realidade que eu vivia. Além da realidade dentro de casa, tinha a realidade fora da sociedade, dos amigos, daquele julgamento pela tua aparência. E aquilo me incomodava muito, sabe? E o homem, ele busca aceitação, e aceitação feminina. E eu não tinha aquilo. Eu tava no auge da minha adolescência, eu não pegava ninguém, sabe? Então eu pensava, porra, tipo, eu era aquele cara que na festinha de garagem, a mina chegava em mim para perguntar do amigo. Ah, como é que é o nome do amigo lá? Aquele teu amigo é bonitinho e tal. Eu era o cara que ninguém queria, sabe? Esse foi o primeiro passo que me estimulou a querer mudar a minha imagem, sabe? Foi um passo superficial. Só que o ensinamento que me Sim. trouxe, toda essa jornada, sabe, foi muito mais profunda. E aí eu ia para academia com aquele sentimento de raiva, querer mudar, e eu descarregava tudo aquilo e eu entrava num estado de presença e paz, satisfação. Por quê? Porque a gente vai... Até o Napoleon Hill fala num livro, Pense em Riqueza, sobre a canalização. Tanto da energia... Eu tinha dois acúmulos de energia. A energia da raiva, pela insatisfação e pela forma que eu era tratado, e a energia sexual. Por quê? Porque eu não transava. Eu pegava e ficava com aquela energia toda da puberdade, daquela vontade de me relacionar, e não tinha com quem, não tinha como, né? Então eu ia para academia e eu transformava aquela energia em combustível para eu fazer os exercícios e atingir o meu objetivo, né? Vamos falar um pouco dessa coisa da energia sexual, que eu acho que isso é importante. Porque, como você falou, ela serve de gatilho, né, para muita gente. E depois também, depois que muita gente consegue, digamos, como é que eu vou falar, ingressar no meio no mercado sexual, digamos assim, né? Depois que a gente está treinado, já tem uma autoconsciência, se cuida um pouco mais, a gente ingressa. Muita gente também vira escrava disso, né? E Exato. acaba deixando outras áreas da vida a desejar por viver em função disso, né? Eu vejo muito isso no bodybuilding. A galera vira escravo realmente do desejo sexual, né? Ainda mais com os hormônios e tudo à flor da pele. E eu vejo que a pessoa vive em função disso e a vida está passando e a pessoa não está fazendo nada. Então, você poderia falar um pouco disso também. Perfeito. O que eu percebi comigo na prática foi a questão do... Pelo fato de eu não ter, naquela época que eu iniciei, e por um longo tempo não ter tido essas relações sexuais, eu tinha esse acúmulo, né? E quando eu passei dos meus 70 quilos para os meus 98 quilos, em questão de dentro de um ano, assim, eu consegui bater essa meta,
cara, tipo, a forma como as mulheres me tratavam era outra. E quando eu passei a manipular o uso de hormônio, tipo, tu se torna tu volta para um estado primitivo, parece, sabe? Tu tá toda Sim, hora pensando em sexo, sim. pra onde tu olha, tu fica com um desejo, sabe? Só que isso aí é algo muito voltado à química. Se você tá inconsciente para esses sentimentos, para essas reações químicas, você vai agir por impulso, né? Que daí envolve toda a questão do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelos impulsos, ele é inibido por essa questão do excesso de hormônio, dopamina, serotonina, a própria testosterona, Uhum. esse hormônio sexual. Então, o que que eu fiz para canalizar isso, sabe? A, a meditação me ajudou muito, tanto na questão da canalização, da neutralização dessa energia sexual, quanto a questão do estresse gerado, da raiva, sabe? Eu focava, eu ia para academia, focava no objetivo e fazia. E o que eu fazia na prática mesmo? Eu pegava, ficava com uma menina em específico, sabe? Tinha vontade, ligava para a pessoa, ia lá e me relacionava e ponto final. Às vezes até uma masturbação resolve o problema. Muitas vezes tu tá enlouquecido querendo Uhum. transar e querendo focar em alguma outra coisa, ou só Às mulher. vezes é até melhor. Às vezes é Quando vê até melhor, que eu falo. você vai se masturba, aquela vontade toda se extingue, tu perde aquele desejo, né? É. Então, aí tu começa a Uhum. voltar a canalizar essa energia para as coisas realmente úteis. Vai chegar um Isso. momento, Exatamente. pela questão da maturidade da pessoa, porque quando o cara tá começando ali, o cara, tipo, às vezes é tanta coisa reprimida dentro do inconsciente, aquela rejeição, que quando tu atinge um resultado, tu quer, não, agora eu vou fazer tudo que eu queria fazer e nunca pude. Só que vai chegar um limite que tu vai se cansar, tu vai se perceber Uhum. cansado, sabe? Gastando energia. Tinha épocas que eu tinha relação sexual com 3, até 4 mulheres num dia só, sabe? Então eu não fazia outra coisa a não ser transar. E aí eu comecei a botar a mão na consciência e pensar, cara, eu não tô sendo produtivo. Eu tô usando o meu corpo Uhum. pra quê? Pra transar, sabe? Não é É. por aí. Então é muito mais a questão de É, consciência, maturidade para nós mudar isso, né? é. A gente tem que lembrar também que a energia sexual ela é uma energia como qualquer outra, né? Então, quando você gasta, você fica mais cansado, né? É. Eu converso muito também com outro amigo meu, ele tá até aí, né? O Iago, e ele também é empreendedor, igual a gente, né? Tem essas coisas de empreender, tem empresa e tal. E eu sempre falo isso com ele, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Seja com sua mulher, seja o cara que é solteiro. Então, assim, tem gente que vive em função disso, principalmente na nossa cultura. A cultura brasileira empurra muito para isso, né? É sexo o tempo inteiro, você tem que sair com a mulher, se sair com a mulher tem que ir para o motel. Então, assim, eu recebo muitos alunos com problemas e eles acham que é problema de libido. Olha, eu tô com a libido baixa. Aí eu pergunto assim, pô, mas vem cá, o que você tem feito da sua vida? Eu tenho feito isso, aquilo, meu trabalho está um estresse danado, eu estou estagnado, não sei o que lá. Eu falo, velho, olha só, o sexo é uma coisa para ser natural. Você sente vontade, vai lá e faz, né? E hoje em dia as pessoas elas são assim, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu sou menos, né? E Exato. acaba gerando todo um transtorno, né, cara? E para modificar isso é complicado, é muita conversa. Eu falo, cara, é igual ir pro banheiro. Você vai pro banheiro, você vai, faz xixi, acabou a vontade. O sexo é para ser assim também. As pessoas parecem que colocam na cabeça que, eu tô usando texto, sou bodybuilder. Tem um monte de mulher dando mole, então tem que comer todas. E o cara acaba se frustrando, né? Então, assim, isso eu acho que tipo assim, é um assunto para uma live inteira. Mas É. só o que você falou aí, do seu contexto, que, por exemplo, gente, o Doug, ele trabalha, ele já fez concurso de beleza, ele trabalha nessa parte de estética. Então, assim, é uma área que tem um sex appeal muito grande, né? O próprio bodybuilding já tem um sex appeal muito grande. Então, todo mundo que é desse meio de estética sabe do que eu estou falando, né? É bem complicado, eu acho. É. A questão da energia sexual e essa também que nós mencionamos da energia da raiva, né? Cara, o que me trouxe realmente controle foi a meditação. Por que a meditação? Porque a meditação traz consciência. Eu gosto de Uhum. exemplificar e simplificar a ideia da meditação como, segundo a neurociência, nós somos 10% consciente e 90% inconsciente.
A meditação é como se Uhum. você pegasse uma lanterna ou uma vela e fosse para dentro de você, dentro desses 90%, e fosse clareando esses 90%, e tu enxergando e tomando consciência do significado, né, das coisas. Então tu vai Estar consciente, estar presente. ampliando a tua consciência. Cara, eu, quando estava na minha senda evolutiva espiritual, nesse meio tempo todo também, entre a musculação, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, cara, a consciência, eu vivia no estado de, que a hipnose chama de hiperconsciência, ou alguma coisa assim, né? Tu Uhum. traz tanto pro racional e pro lógico o ato sexual que parece que não faz tanto sentido. Tu começa a controlar tanto, tu tem um controle tão grande, uma consciência tão grande da tua mente que tu não vai se entregar pro impulso, sabe? A qualquer momento, sabe? Você vai começar a analisar as coisas com mais presença. Como eu falei, que a musculação proporciona isso. Você tá ali erguendo um ferro. Tem casos de pessoas que estão ali erguendo ferro, mas estão com a cabeça lá no trabalho, estão com a cabeça na mulher que vai comer, ou sei lá o que, entendeu? Mas quando tu tá ali Uhum. concentrado, os grandes campeões, como citando novamente o Arnold, né? Cara, ele treinava imaginando o músculo dele crescendo. Então, isso é uma forma de meditação. É tu tá 100% presente Uhum. ali. Então, quando eu ia treinar, eu esquecia tudo ao redor. Eu focava ali e desenvolvia essa presença. Era uma forma de meditação. Aí, quando eu passei realmente a meditar fora da academia também, eu passei a ter um autocontrole maior. Aí, toda essa questão da canalização energética, toda essa questão do impulso sexual, desejo, eu fui dominando mais. Só que é um processo, né? Um processo que leva um É. tempo. Então é tudo uma questão de consciência, sabe? Você vai entrar no mundo, você vai começar no mundo fitness, da musculação, você vai começar a querer usar hormônio. Os próprios exercícios, tem exercícios que estimulam a testosterona, né? Então você vai sentir uma vontade maior de ter tipo, relação sexual e tudo mais, né? Então é questão de É. você ir praticando essa consciência, essa meditação, tanto na hora de você treinar e fora. Né? E por que treinar? Por que tu É. tá indo pra academia? Ah, é só pra arrumar mulher? Né? Pode ser que de princípio sim. Só que vai chegar um momento, a ideia dessa live aqui é vocês não perderem anos da vida de vocês gastando a energia de vocês só com mulher, só com sexo e gerando um transtorno, uma compulsão, mas sim para vocês canalizarem isso para o empreendedorismo, porque é tanta energia que a gente desenvolve quando a gente põe o nosso corpo em atividade que a gente quer fazer um monte de coisa, né? Então a gente vai, a dica que eu dou e o que eu percebo da grande maioria das galera que tem uma cabeça equilibrada e que treina, eles sempre vão pro lado do empreendedorismo ou para algo maior do que eles, né? Então, de repente, pensar dessa forma para equilibrar. Sim, sim. Na verdade, eu costumo dizer que as melhores mentes que eu já conheci na minha vida vieram do bodybuilding, né? É incrível como esse meio tem a capacidade de trazer, ou então tornar as pessoas mais conscientes, né? E você falou da meditação, eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque às vezes quando você fala meditação para a pessoa acha que é um papo zen, que é você ficar na cadeirinha assim. Eu falo, não, gente. Meditação é um ato de estar consciente no presente, né? E às vezes a pessoa medita lavando o prato, às vezes a pessoa Exato. medita, entende? E isso também, eu adotei isso, hoje eu tenho 32, talvez com uns 25 eu comecei a ficar um pouco autoconsciente. E sua vida muda da água para o vinho, assim. E daí você começa a buscar informação, buscar conhecimento, ver que as coisas, o que eu costumo falar é que as coisas são o que são, mas elas são mais simples, né? Não é que as coisas estão se escondendo, a gente que não olha direito, né? Então, eu sempre falo um pouquinho com meus alunos sobre consciência. O que é o mindfulness? Todo mundo fala mindfulness, mindfulness. É estar consciente, né? Estar consciente de você, os arredores, os sentimentos que passam na sua cabeça, por que estão passando aqueles sentimentos. Você correr atrás do que está acontecendo com você, né? E não ficar numa rodinha de ratinho, fazendo o que você está fazendo, rotina, e não pensar, né? Então, o que você pode falar aí de mindfulness pra gente, Douglas? Então, o que eu posso compartilhar com respeito ao mindfulness
Eu fui descobrir que eu praticava ele de maneira inconsciente dentro da academia quando eu tive uma crise de ansiedade e pânico, que foi final de 2015 para 2016, que foi logo depois que eu competi. Eu estava fazendo administração de hormônio e tudo mais, e eu fui descobrir depois que era um excesso de estímulo que eu estava tendo. Meus treinos, por exemplo, na academia, eu fazia, não tinha, tipo, um intervalo máximo de cada exercício era 30 segundos. Então eu ia para uma máquina, saía de uma máquina, ia para outra, estava num hiperestímulo ali, e aí me veio essa crise, sabe? E aí eu fui no médico, ele recomendou tomar ansiolítico, e eu sempre fui meio contra, assim, tomar remédio, né? Não é do meu perfil, assim, querer medicamentos e tal. E eu fui estudar o que que era meditação e mindfulness. E aí quando eu comecei a praticar, eu comecei com a guiada, como acho que geralmente é a guiada que as pessoas fazem, o mindfulness, né? Até tu começar a desenvolver. Cara, o mindfulness é tu começar a prestar atenção no teu corpo. Por exemplo, eu sentava numa posição confortável, não é naquela posição de lótus que nem os monges meditam, que é muito desconfortável. É uma posição Sim. totalmente confortável, e você vai botando, fecha os olhos, começa a respirar de forma consciente, cíclica, e presta atenção no teu corpo. Bota atenção no teu pé. E já tem uma comprovação científica. Se você ficar por 1 minuto olhando para tua mão, você vai ver ela esquentar. Porque o foco que você está dando na tua mão lança uma energia ali, uma concentração de energia que a tua mão vai começar a aquecer, tu vai perceber ela aquecer. Então você vai começar a sentir a tua mão. Realmente as células, as moléculas ali, a energia condensada. Então, para mim, o mindfulness é essa questão de tu botar a tua atenção, a atenção da tua mente em alguma parte do teu corpo, ou no corpo, até chegar numa consciência do corpo todo, ali naquele momento, sabe? Ontem eu estava assistindo um vídeo do Sadhguru, que ele falava sobre a questão do sucesso, que as pessoas queriam desenvolver habilidades para sucesso. E ele fala justamente isso. Se você quer ter sucesso, você não precisa desenvolver novas habilidades, você só precisa aumentar a tua percepção. A percepção de você, do teu potencial. Perceba, aumenta a tua percepção. O que é aumentar a tua percepção? É você notar. Eu tô aqui agora, sentado, tô sentindo o peso do meu corpo sobre a cadeira, tô sentindo até um pouco frio, tô sentindo frio aqui nos meus braços, tô sentindo tudo aqui ao meu redor. Isso é estar 100% presente. Então, elimina aquela ideia de pensamento excessivo no futuro, sabe? Eu não tô com a minha cabeça no que eu vou fazer depois, ou nas coisas que eu tenho que resolver. Eu tô 100% aqui presente. O mindfulness traz você pro presente. Por quê? Porque ele faz você ter consciência plena do teu corpo. Você vai começar pelo teu corpo, sentindo ele, né? E aí você não fica pensando muito no futuro, ou também não pensa no passado. É uma ferramenta muito útil e vital para as pessoas que, por exemplo, passam por situações de ansiedade, como eu passei, e também pela questão de depressão, né? Porque a depressão nada mais é do que uma pessoa com excesso de pensamentos do passado. E a pessoa ansiosa Isso. é uma pessoa com excesso de pensamentos no futuro. E o estressado é uma pessoa com excesso de pensamento nos problemas que estão acontecendo no agora. Então, como tu equilibrar tudo isso, né? Aí também tem o livro O Poder do Agora, que o Eckhart Tolle, ele ensina a como você se livrar de todos os problemas da tua vida. É você prestar atenção nesse exato segundo que está rodando aqui no relógio. É você silenciar e começar a sentir. Que problema que eu tenho agora? Você citou outro livro bom também, que passou despercebido, que é o Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Esse livro é muito bom também. Tem o Poder do Agora. Eu tô falando o nome dos livros, galera, porque o pessoal sempre me pergunta: qual o livro? Eu falo, tem um monte de livro bom aí, mas você tem que ler. E você tem que aplicar, né? E essa coisa que você está falando do mindfulness, minha história é igualzinha à sua. Eu já fazia e não percebia. E eu acho engraçado que quando a gente tem esse tipo de conversa, a maioria das pessoas elas são céticas, né? E elas não entendem que isso não é uma coisa mística, é uma coisa provada pela ciência, né? As pessoas esquecem que não existe separação entre a gente. O que a gente vê aqui que é ar, na verdade não é ar, né? São moléculas, né? Então, assim, exatamente. E por trás de tudo isso tem um vácuo quântico. Eu recomendo muito também, às vezes, a pessoa que é um pouco cética, ela ir mais pelo lado da ciência,
né? Então tem muitos autores também que falam sobre o lado da a mecânica quântica, né? Da coisa do poder do pensamento mudar o comportamento do átomo. Isso já existe, né? Existem testes para isso. Sim. Então, o que é isso? Nada mais é do que a lei da atração, né? Se você está bem, você atrai mais coisas boas. Se você está mal, você vai atrair mais coisas ruins. E eu tenho tantos exemplos na minha vida, assim, que eu falo para as pessoas, eu falo, velho, se eu citar os exemplos que já aconteceram comigo, né? Aí a pessoa vai começando a se interessar. Mas vamos continuar aí, Doug, para não sair muito do assunto. O que você acha disso aí? Autocontrole, consciência? Cara, Fala eu um acho pouco que da sua experiência. Oi? Sobre autoconsciência, Não, autocontrole? é. Diga. Tá. Então, sobre o autocontrole, né? O autocontrole é quando você domina aquela questão que nós estávamos falando antes. A energia da raiva, que é uma energia, e que muitas vezes a gente interpreta como algo ruim, e na verdade energia não é boa e nem ruim, é apenas energia, né? A energia sexual, que segundo Napoleão Hill, nesse livro que acabamos de mencionar no Pense e Enriqueça, ele fala que essa é a energia mais poderosa que existe no mundo, no universo. Por quê? Porque é a Uhum. energia da criação. É através da energia sexual que existe a vida, que nós estamos aqui hoje. Foi por uma união de duas energias sexuais, eletromagnética, entre duas pessoas que nós estamos aqui, né? Então, a questão do autocontrole é pura consciência. Para você ter autocontrole, é a consciência das suas emoções. É tu sentiu a raiva ou o medo ou a felicidade, e você pegar e perceber, beleza, eu tô sentindo medo, por exemplo. Eu tô sentindo medo. Tá, tem consciência. Como que eu administro essa energia do medo, né? Tu vai olhar a intenção positiva por trás do medo. Por que eu tô sentindo medo? Né? Uhum. Questionar. O terceiro pilar da inteligência emocional para ter autocontrole também nas relações é tu identificar a emoção do outro. Perceber quando a pessoa está eufórica, está com raiva, tá com medo, né? Vou perceber isso e aí você administrar essa energia nela. Fazer com que ela também enxergue a intenção positiva por trás ou fazer a ressignificação dessa energia. Como ontem, numa conversa com uma amiga, ela pegou e falou que ela sentia muita raiva. Ela sofria de sobrepeso e ela sempre teve muita raiva, assim, sabe? E a raiva motivou ela a ir para academia e perder 25 quilos. Uhum. E para ela, até ontem, a raiva era uma coisa muito ruim. Era um sentimento ruim, pesado, denso. E aí eu falei para ela, cara, olha o que a energia da raiva fez você. Fez, tipo, você emagreceu. Você utilizou a energia da raiva, emagreceu, você está melhor, você está influenciando pessoas a se cuidarem, a emagrecerem também. Então, quem diz que a energia da raiva é ruim? Enfim, aí o último pilar da inteligência emocional é a questão da automotivação, né? Você pegar e buscar se motivar, criar rituais ou mantras que vão botar você no estado de recurso elevado para aí você executar. Mas voltando para a questão do autocontrole, que envolve esses 5 pilares, na minha opinião, é a consciência. Você está passando por alguma situação, a questão da resiliência, por exemplo, eu passei por situações dentro da minha casa de frustração, decepção, de situações que eu, por ter pouca idade na época, 15, 16 anos, eu não entendia o que estava acontecendo, eu tinha que pensar porque o benefício daquele sentimento naquela hora para mim e o que eu fazia com aquilo. Só que isso poucas pessoas têm essa consciência, né? Ah, se eu tomar tal atitude, eu vou prejudicar tanto a pessoa quanto a mim, né? Uma coisa que eu vi uma vez, acho que foi o Gabriel Goff que falou sobre o benefício da meditação para ele. E também outras pessoas falaram, acho que o Krishnamurti falou, a questão que a meditação, o maior benefício da meditação é aqueles 2 segundos que tu ganha para pensar. Aqueles 2 segundos a mais que tu tem, que tu recebe, que tu ganha, aquele intervalo de pensamento e ações do teu cérebro que tu ganha através da meditação, que faz tu não agir por impulso, né? Então a meditação estimula muito essa questão do autocontrole, né? Porque você vai ver a pessoa agindo, e aí você, ao invés de agir em cima de forma reativa ou julgar, você vai pensar e não, tipo, eu tenho a propensão de cometer a mesma coisa.
Então, eu não posso julgar, eu não vou reagir. Vai que ela esteja num dia ruim, porque a meditação faz isso, essa ampliação da nossa consciência, da nossa massa cinzenta, e a gente começa a olhar para as pessoas, tudo muda de significado, tudo amplia o Uhum. significado, falando, né, melhorando a explicação. Então, o autocontrole, para mim, é ter esses 2 segundos para tomar uma decisão do que você vai fazer diante de alguma coisa, seja uma alimentação, essa questão da compulsão alimentar, entender que aquela reação, aquela vontade de comer o doce é por um estímulo do teu cérebro que ele quer, tipo, uma recompensa, ele quer injetar ali dopamina, serotonina, alguma coisa assim para combater aquele estresse que está acontecendo naquele momento, que é pelo cortisol, né? Então é a consciência, é tu ter conhecimento e consciência. É Buscar você isso, sair do automático, né? É sair do sair do automático, automático. né? Eu acho que muita gente também ignora o fato que nós somos seres totalmente guiados pelos instintos, né? As pessoas acham que os seres humanos são super inteligentes e renovadores, e elas esquecem que, como você falou, 90% das nossas atitudes são inconscientes, estão no nosso DNA, né? Às vezes uma atitude que você está tomando hoje, você acha que está tomando de maneira consciente, mas não está, né? É, Antes da gente vieram quantas gerações aí, né? Para a gente saber fazer as coisas que a gente faz hoje, né? Então eu sempre falo isso, gente. Não achem que nós somos seres totalmente livre-arbítrio, né? Falar, a gente tem livre-arbítrio. Eu falei, opa, mas peraí, até certo ponto, né? O nosso subconsciente é um mundo, é um mar que você não tem controle. Você vai meditando e criando uma autoconsciência, daí de repente, daqui a pouco você tem 1% a mais de controle. perfeito. Esse 1% já faz uma diferença absurda, né? E você citou uma coisa interessante aí. Você falou o seguinte: a gente vive num mar de sentimentos, mas o negócio é a gente utilizar o sentimento e não deixar ser utilizado, né? Então, por exemplo, você está com raiva, saiba utilizar sua raiva, né? Então, É, assim, isso também é uma coisa interessante, que você tem que saber também dar voz aos seus sentimentos ruins, que na verdade não são ruins, é igual você falou. São sentimentos que o senso comum chama de negativo, mas não são negativos, né? Mas você tem que dar voz a eles também, né? Porque eles são só sombras, né? Isso quem fala muito é o Carl Jung, né? é, São só as sombras. É o seu outro lado que está tentando te dizer alguma coisa, né? Então, se você está com muita raiva de alguma coisa, você tem que deixar a raiva sair, mas você tem que saber do que se trata, igual você falou, correr atrás, né? Ver, cutucar, né? O seu lado ruim. Nem todo mundo quer fazer isso. As pessoas às vezes querem viver no automático. Eu acho isso uma pena. Eu toda hora recebo um aluno, alguém que quer conversar um pouco mais. Eu falo, gente, o mundo não é fácil, né? É por isso que existe felicidade e tristeza. O mundo não é só tristeza nem só felicidade, mas as coisas ruins estão aí para fazerem a gente se provar e se conhecer, né? Senão também não teria muita graça, né? eu vejo hoje a dualidade, essa questão que você mencionou, a dualidade ela é uma forma de nós reconhecermos aquilo que é, mencionando algo dual, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nós, aquilo que nos faz feliz ou nos faz triste, entendeu? A dualidade entre a questão da vida e da morte, a interpretação sobre isso, né? Os significados que a gente dá, né? Então, eu vejo também essa questão das pessoas viverem no automático, é um desperdício de potencial, é um desperdício de É. criação, né? As pessoas que vivem no automático são aquelas pessoas que vão, e muitas vezes no automático, e muitas vezes, tipo, rodeadas, transbordando crença limitante, ou insegurança, ou preocupação com o que o outro vai dizer a respeito das ações dela, são aquelas pessoas que vão deixar, que eu gosto de mencionar, de falar, vão deixar o cemitério mais rico, né? O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Por quê? Porque existem pessoas que não fizeram aquilo que sentiam vontade de fazer, de construir as coisas que queriam construir, por falta de iniciativa, por falta de coragem, por falta de acreditar nelas mesmas que elas são capazes de fazer, né? Então, por quê? Porque estão no automático, não querem buscar acender aquela chama dentro dos 90% inconsciente e passar a ter uma noção do que elas são, né? Mas isso é tudo a gente Uhum. não deve julgar, porque é muita influência do meio,
né, da sociedade, dos meios de comunicação, hoje das redes sociais, essa questão. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com estresse, ou com depressão, ou com até ansiedade, porque fica bisbilhotando a vida alheia e se comparando. Elas se comparam, só que elas não percebem que a pessoa que está postando aquilo lá, ela está postando algo que é um momento, e que muitas vezes ela não está num bom dia, e ela vai e tira uma foto bacana lá para tentar melhorar o dia dela, e as pessoas interpretam aquilo como uma vida perfeita. E vêm e olham para a vida dela, para os bastidores da vida dela, e se frustram. E a frustração gera inação. A incomodação gera ação. A frustração gera inação. Então, foi o que fez eu mudar o meu físico, né? Ganhar esses 30 quilos de massa muscular. A insatisfação, a inquietação, não a frustração. Usar, então, de repente, se as pessoas estão influenciadas pelo meio, a ponto de deixarem de viver a própria vida e realizar os próprios sonhos, ressignifica ou muda a percepção. Começa a olhar a vida das pessoas que elas admiram como uma fonte de inspiração, de motivação para elas agirem, né? Ter um motivo para agir. E eu acredito que isso muda tudo. É uma questão, muitas vezes, de postura mental, de PNL, uma programação mental que você muda dentro de você e que você começa a andar para frente com a tua vida, para frente e para cima. Né? Tem pessoas que olham para a musculação e só vê um monte de marmanjo de mulher botando peso nas costas, abaixando, subindo, erguendo, gritando e gemendo, entendeu? Elas não percebem o que está além daquilo. E muitas vezes, para te perceber o que está além daquilo, é você viver aquilo. É você sentir a dor. Sim. Você está vivendo aquilo, experienciando aquilo. Eu tenho casos de amigos que, quando eu tive a minha transformação, pararam de fumar. Um amigo meu, tipo, diz ele que saiu de uma depressão, que ele estava entrando numa depressão, e daí eu comecei a levar ele para treinar. Ele começou a descobrir que ele era forte, que ele era competente para alguma coisa. Por quê? Porque ele começou a ir na academia, ele começou a ganhar massa muscular, começou a ganhar até respeito das pessoas, que foi o que aconteceu comigo. As pessoas me olhavam com um olhar de rejeição, e quando eu comecei a ganhar um físico, elas começaram a me respeitar, me admirar. Por quê? Porque as pessoas, elas vão admirar e respeitar e seguir aquelas pessoas que têm uma vida igual a delas, ou que têm algo que elas gostariam de ter. E quando tu tem um físico que poucas pessoas têm, as pessoas vão começar a te tratar melhor. Mas, enfim, é muita questão que a gente pode falar aí por horas, né? Mas a ideia principal aqui é consciência das tuas emoções e buscar ver as coisas com mais calma, olhar para as coisas mais devagar, né? Olhar de forma mais presente, mais consciente. Eu acho que isso é o início de tudo, né? Isso abre um novo mundo para você, né? Só o fato de, como a gente estava falando, sair do automático e você começar a olhar ao seu redor e ver primeiro como a sociedade funciona e como as pessoas que conseguem as coisas, na sua concepção conseguem, você vai ver que você não é uma vítima mais, né? Isso é uma coisa muito importante. Autorresponsabilidade, exatamente. Você sair do vitimismo. Eu posso porque eu sou capaz. Ponto final. Se outra pessoa chegou lá em cima, eu não vou virar e falar, foi fácil para ele. Não, não foi. Se foi fácil para ele, vai ser fácil para você também. Eu acho engraçado isso, né? A gente vive num país onde as pessoas que conseguem, elas são sempre olhadas de canto, assim, né? Tipo, teve alguma coisa. Eu falei, tá, se ele conseguiu tendo alguma coisa, você também consegue, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é a respeito de você manipular seus sentimentos. É disso que a gente está falando aqui esse tempo inteiro. Você está com raiva, manipula sua raiva. Você está com desejo, manipula seu desejo. Você monta a sua realidade a partir de uma estratégia. Mas para isso você tem que estar consciente, né? Então, assim, eu gosto muito de ter essa conversa com pessoas empreendedoras, porque quem já abriu uma empresa ou já abriu um negócio sabe como é que é. Qualquer ele que seja. Pode ser vender brownie na faculdade, entendeu? A pessoa sabe que ela tem um poder em mãos, né? Muita gente nunca sente essa capacidade de poder em mãos, né? De ser empoderado, né? A palavra é essa agora. Então, quando você sente essa capacidade, você vê que, cara, é tudo com você, não tem outro. Não tem a vida não me deu, não tem as oportunidades não vieram. Isso é papo de vitimista, entendeu? Eu acho que você foi posto
eu, você e todos nós fomos postos nesse mundo para fazer alguma coisa, né? Aí isso vai entrar em religião, filosofia, cada um vem da melhor maneira que quiser. Então faz alguma coisa, né? Sai do seu centro de conforto. Conforto ele só é bom no início, depois ninguém gosta de conforto. Quantos artistas você vê aí milionários que se suicidam? Conforto é uma coisa chata, é uma coisa banal, é uma coisa que mata, né? Então o grande lance é você se ajudar e levar os outros com você. Eu penso muito dessa forma, eu sou um cara muito energético, né? E assim, a nossa amizade entre eu e o Doug mesmo partiu disso, né? A gente Ah, tem vários planos aí em comum, várias coisas que a gente pensa em fazer, e é isso. show de bola. Uma coisa que tu mencionou ali que eu percebi muito, a questão do vitimismo, é uma questão cultural brasileira, o vitimismo, e essa Uhum. questão de você olhar para a pessoa que teve sucesso com um olhar de julgamento, ou olhar de, o cara é pecador. O cara conseguiu algo, ele não conseguiu de boa fé, de boa índole. Uhum. Então, cara, eu percebo muito essa questão, a autorresponsabilidade, ela é você parar de olhar para as pessoas, para terceiros, e começar a olhar para dentro de ti. E falar o que eu posso fazer para mudar. Que nem eu, citando de novo o Sadhguru, que eu assisti um vídeo dele ontem muito, muito bom sobre o sucesso. E aí um cara pergunta para ele, como atingir o sucesso? Tendo fé, acreditando em Deus, na sorte ou no esforço? Aí ele responde, Deus, você não pode fazer nada sobre isso. Você não tem poder nenhum sobre Deus. Você não tem nem poder nenhum Uhum. sobre a sorte. Você não tem nenhum poder sobre a fé. Você só pode sentir ela. A única coisa que sobra que você tem poder de fazer alguma coisa é o esforço. É se É um esforçar. esforço. Se esforçar para fazer. A única coisa que tu pode fazer alguma coisa é se esforçar. E aí ele linka essa questão de você fazer, se você tem o desejo, pega e faz, do que esperar sentado alguém, o governo, ou Deus. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Se Deus quiser, eu vou conseguir viajar lá para onde Cristo caminhou. Se Deus quiser, eu vou conseguir comprar aquela casa lá fora na chácara. Ou se Deus quiser isso, se Deus quiser aquilo. Tá, mas e quando tu vai querer? Saca? É, Quando tu vai exatamente. levantar e vai fazer? Porque isso, sabe, é só você que pode fazer. Então, essa questão do vitimismo, que nem diz Cortella, ser otimista dá muito trabalho. Por isso que a maioria das pessoas elas são vitimistas e pessimistas. Porque para você ser otimista, eu só abri a minha empresa porque eu fui otimista. Eu só comecei a entrar para Exato. academia porque eu fui otimista, porque eu acreditava que eu ia atingir um objetivo. Se o cara que já é pessimista, negativo, ele vai ficar ali na inércia. Aí entra a questão do cérebro dele, o cérebro reptiliano lá, querendo manter ele inerte para economizar energia só para sobreviver. O nosso cérebro não foi feito para nos trazer sucesso, para nos fazer com que a gente fizesse alguma coisa pelo mundo. Nosso cérebro não é programado para nós impactarmos a humanidade. Ele serve para nós nos mantermos vivos, Sobreviver, né? comendo, É. no momento que a gente está quase passando fome. Nosso cérebro ele é muito, Isso. muito atrasado ainda. Então, essas Exatamente. viradas de chave, é essa questão de tu transcender os teus instintos que vão te levar para onde tu quer, né? Eu vejo dessa forma. Isso, isso do cérebro que você falou foi o que eu citei também do DNA, né? Que a gente acha que a gente é super evoluído. Eu falo, gente, a gente luta contra nossos instintos o tempo inteiro, né? O celular quase caiu aqui. A gente luta contra nossos instintos o tempo inteiro. E eu acho que essa mentalidade vitimista que a gente tem vem muito também da cultura judaico-cristã que a gente vive, né? Que é aquela coisa do só o pobre que é bom, o rico ele é mau, e tem que tomar cuidado com isso. Eu não estou falando mal da religião de ninguém, da fé de ninguém, mas você tem que absorver outras culturas também, né? A riqueza é algo bom, né? Riqueza não é ruim. Quando você começa a colocar o dinheiro como algo sujo, algo corrupto, você não vai atrair dinheiro, né? Isso é um mindset que você muda sim, né? Eu comecei a aprender isso, cara. O meu primeiro contato, vamos finalizar que faltam 4 minutos, mas enfim, meu primeiro contato
foi com O Segredo, o filme Segredo. Quando eu vi aquele filme, eu falei, putz, cara, eu tinha uns 23 anos, 22 anos, eu vi aquele negócio e falei, cara, que negócio sensacional. Aí eu comecei a cutucar um pouco mais, né? E a partir daí, eu vi que, cara, é simples, ninguém é vítima. O cara que é bilionário, um dono de uma grande empresa, de uma Philips da vida, nego acha que as pessoas, que um cara desse fica jogando golfe o dia inteiro, fica dormindo. Eu falo, cara, eu já conheci alguns milionários na minha vida. Os caras não dormem, cara. Os caras vivem para trabalhar, entendeu? O esforço é Exatamente. cada vez mais presente. Quanto mais você cresce, mais esforço vai estar presente. Isso é da natureza do ser humano, né? Aquilo vai gerando mais recompensa, você vai querendo mais, 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 mais. E quando você vê, cara, não é mais pelo dinheiro, não é nada. É simplesmente uma coisa interior que você tem, né? Mas enfim, já acabei aqui o meu lado. Finaliza aí, Dom. Então, quero mais uma vez agradecer a nossa amizade, essa oportunidade de passar essa visão para as pessoas, que eu acredito muito que é a nossa missão, é a minha missão É, da Terra, né? Como dizia, acho que Mark Twain, ou alguma coisa assim, ele fala que existem dois grandes momentos na nossa vida. Um é quando a gente nasce e o outro é quando a gente descobre o porquê nasceu. Então, eu acredito muito escola. que eu tenha descoberto isso e as pessoas que eu tenho trabalhado nesse tempo como coach e também os meus amigos sabem, eu sempre fui o psicólogo da roda, sempre fui o cara que soube passar alguma mensagem, até pela minha história que eu tive, enfim. Cara, eu espero só que as pessoas que assistiram aqui consigam realmente colocar em prática isso, que elas consigam enxergar o que vão buscar nas fontes que nós mencionamos aqui, esse conhecimento, porque nós estamos na era da informação, na era do excesso até de É, informação, pela muita informação para pouco autoconhecimento. Então, eu indico que vocês busquem fontes de autoconhecimento, formas de se autoconhecer, invistam em vocês, porque, cara, não existe todas as pessoas que atingiram um sucesso, por mais subjetivo que ele seja, eles investiram alguma coisa neles, sabe? O tempo, o dinheiro para alavancar aquele conhecimento, aquele entendimento, sabe? E para quem quer entrar na musculação, ou para quem já está na musculação e está passando por essas situações de excesso de energia sexual, excesso de raiva, sabe? Comecem a ter consciência e pensar num longo prazo, o que que isso vai trazer daqui 5 anos, daqui isso. 10 anos, o que que eu posso construir com toda essa energia acumulada dentro de mim agora aqui, porque, cara, eu só comecei a empreender porque a musculação me mostrou que eu era capaz. A musculação mostrou que eu era capaz. E quando tu acredita 100% que tu é capaz, nada pode te parar. Tu pode construir qualquer coisa. Verdade. Então, Verdade. confie em vocês, canalizem energia, e se precisarem de mim, eu tô aqui a qualquer momento que vocês precisarem. Tamo junto. É isso aí, galera. Eu vou deixar a live salva aqui. Dogão, valeu mais uma vez. E mais pra frente a Cara, gente faz outra. perfeito. Vamos, a primeira de muitas aí. É nóis, tamo junto. Valeu.